Fala galerinha, Godsent aqui na área com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez aí a gente vai estar conversando sobre Server Rank no GMO e dessa vez com o Godsent no Level Max. Vocês podem ver aí que a gente está nessa parezinha já tem praticamente um mês, carregando a galera lá da guild, ajudando a galera a pegar uns levels, e aproveitei também esse período aí para rushar o Godsent pro Level Max. Então já estamos no level 1400 e eu aproveitei também o momento aí para poder conversar um pouquinho sobre ranking e mostrar aí quantos players em cada um dos servers já atingiram o level 1400. Começando aí pelos números atuais do server, então a gente vai fazer um comparativo aí como é que estavam os servers no dia 16 de setembro, que foi no vídeo que eu postei aí sobre por que jogar na Arcadia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, o vídeo ficou topzera. E a gente vai comparar aí como é que está o ranking hoje, né, no dia 10 de outubro de 2022. Bem, como vocês podem ver na figura, o ranqueamento entre os servers não mudou. O Helheim permanece sendo o server número 1 e mais lotado, com bastante gente reclamando lá no Discord que não consegue logar, que o server tá full, que tem uma fila de espera imensa e que o WebZen não faz nada. E de fato não faz, né? Não tem feito aí para melhorar a vida do cara que gosta de jogar lá no Helheim, do tarado que gosta de jogar no Helheim, né? Mas enfim, voltando aí para o ranqueamento, o Helheim permanece sendo o top 1, seguido aí pelo Alfheim, Midgard, Arcadia, Jotunheim, Freezei e finalmente no Atum. Então o ranqueamento em si não mudou, mas vocês podem ver aí que entre as faixas houve uma migração de players, das faixas mais baixas, né, para as faixas mais altas, né, obviamente mostrando aí a progressão dos servers. E aí, antes da gente ir para o próximo tópico, um ponto interessante a mencionar é que o Freezei permanece sendo o único server com players na faixa do level 950 ao level 1000. Então eles ainda possuem 27 players nessa faixa, o que mostra aí uma evolução relativamente lenta do servidor. Obviamente dificulta a progressão do server, né? Dificulta a questão de marketing, dificulta a questão do PVP, dificulta a questão de táxi para poder suportar mais players chegando aí no servidor, enfim. Esse é um ponto bem complicado. E um outro ponto interessante também a mencionar é que a diferença entre o Noatum e o Freezei diminuiu. Então antes a gente tinha 9 players de diferença nessa faixa de 1350 a mais, e atualmente a gente tem apenas 5 players nessa mesma faixa. Então isso mostra que o Noatum está correndo atrás do prejuízo, e aí quem sabe se a WebZen não fizer nada de muito diferente, né, não fizer um merge e não ocorrer nenhuma outra mudança e representativa nessa progressão dos players do Freezei, o Noatum muito em breve deve passar eles. Bem, indo para o segundo tópico, aqui a gente está mostrando esse mesmo ranqueamento, só que incluindo aqui a coluna delta, né, que representa aí a diferença de número de players entre o dia 16 de setembro e o dia 10 de outubro em cada uma dessas faixas. E obviamente, como a gente aqui está representando apenas o top 200 e o Online é um jogo progressivo, né, que a gente não consegue voltar levels, aqui a expectativa é que as faixas mais baixas, né, estejam perdendo players, enquanto as faixas mais altas estejam recebendo players. Tanto o Helheim quanto o Alfheim, vocês podem ver que não houve qualquer variação, né, então está exatamente igual o que era aí no dia 16 de setembro. O Midgard é o server que apresenta essa primeira variação, sendo então que eles receberam 3 players para essa faixa do level 1350 a mais, e esses players obviamente migraram aí dessa faixa do level 1200 ao 1350. O Arcadia recebeu 6 players no level 1350 a mais, mostra aí uma atividade do servidor. A gente está comparando aí o dia 16 de setembro com o dia 10 de outubro, a gente está falando de menos de um mês, então a gente já conseguiu receber mais players para essa faixa, isso é muito positivo. O Jotunheim aí, top 1 de progressão, né? Os caras estão mandando muito bem, tem 11 players a mais, e aí vocês podem ver aqui a migração foi da faixa de 1000 a 1200 e de 1200 a 1350. O Freezei aqui mais uma vez mostrando aquele ponto de preocupação em relação à questão da evolução do server. Eles apenas receberam um player para essa faixa de 1350 a mais, 9 players para a faixa de 1200 mais, e aí eles deixaram de ter 2 players nessa faixa de 1000 mais e 8 players nessa faixa de 950 a mais.
Então vocês podem ver que mesmo nessas faixas mais baixas, a progressão ainda está bastante lenta. E aí por fim no Atum, aqui mostra um cenário bastante interessante também. São 18 players que deixaram de estar nessa faixa do 1000 a 1200. E aí essa faixa de 1200 a 1350 recebeu 13 players. E a faixa de 1350 a mais recebeu 5 players. Então o nível de atividade aí do Noatum é um nível de atividade bastante representativo e reforça aquele ponto inicial lá que eu falei, que eventualmente, se a Webzen não fizer nenhuma mudança radical, o Noatum tende a passar o Freezei. Bom, indo para o terceiro e último ponto, aqui a gente está mostrando um ranking um pouquinho diferente do que foi o ranking que a gente apresentou inicialmente. Aqui a gente está colocando um ranking com essa faixa de level 1400, a galera que chegou no Max. E aí é interessante para a gente poder ver inclusive o nível de atividade do pessoal do Helheim, do pessoal do Offham, do pessoal do Midgard, o que não dava para observar muito essa progressão aí dos players no ranking anterior, porque a gente já estava tratando do level 1350 mais, e obviamente já tem bastante gente lá nessa faixa, né? Bem, tomando como base o level 1400 e fazendo aí o ranqueamento dos servers, vocês podem ver que o ordenamento mudou lá no finalzinho. Então o Helheim permanece sendo o número 1, seguido aí por Alfheim, Midgard, Arcadia e Jotunheim. E aí aquela mudança que a gente falou para vocês, né, que o Noatum ele tá um server mais ativo do que o server Freezei, né? Então aqui a gente já consegue ver isso, né? Então o Noatum assumiu a 6ª posição e o Freezei aí ficou em 7º. Bem, voltando pro servidor número 1, Helheim, é interessante mostrar aí que eles têm 94 players já no level 1400. Isso mostra uma atividade bastante grande do servidor, né? Então isso aí é praticamente o dobro aí do que Alfheim e Midgard conseguiu colocar. Alfheim e Midgard aí tá pau a pau, né? Então tem 57 e 55 players. Então o nível de atividade entre esses dois servidores aí tá muito similar, né? Bem, e aí por fim falando do Arcadia, que é o servidor que eu jogo, a gente tem 21 players no level max e 60 players nessa faixa ainda aí do level 1350 ao level 1400. O nível de atividade aí é menor do que Helheim, Alfheim e Midgard e é bem parecido com o Jotunheim, né? Então o Jotunheim aí está mostrando uma progressão parecida com a Arcadia, mas eles têm menos players nessa faixa de 1350 mais e 1200 mais, né? Então aí o top 200 do Arcadia está mais concentrado para o endgame, enquanto o Jotunheim ainda tem aí desse top 200, né, praticamente metade nessa faixa aí do 1000 ao 1200. Então mais players do Arcadia já estão nesse endgame, enquanto que praticamente metade do ranking top 200 do Jotunheim ainda está nesse mid-game aí, do level 1000 ao level 1200. E aí, voltando a falar da mudança, né, que a gente teve nesse ranqueamento, então no Atum tem 11 players no level max, então ele apresenta aí um nível de atividade que é metade do Arcadia, metade da do Jotunheim, né, mas superior ao Freezei. Então isso é um ponto bastante interessante, que aqui a gente realmente conseguiu observar essa mudança no ordenamento dos servidores. E aí para as demais faixas, tá bem similar aqui na faixa do 1000 mais, né? Na faixa do 1200 mais, o Noatum tem bem mais players do que o Freezei. No level 1350 mais, o Noatum tem menos players do que o Freezei. Mas isso aí acaba sendo compensado pelos players que já estão nessa faixa aí do 1200 ao 1350 e obviamente também pelo número de players que já chegaram no level 1400, né? Então o potencial aí do servidor para trazer PVP vai se tornando mais interessante. Finalmente falando aí do Freezei, eles estão com 8 players no level max, 23 nessa faixa 1350 mais, 51 1200 mais, 91 1000 mais, e eles ainda possuem 27 players nessa faixa aí do 950 level 1000. Bem, por hoje é isso, galera. Como disse, um videozinho rápido aí falando sobre o Cyber Ranking no GMO, trazendo notícia aí também que o Godsend já pegou o level 1400, está destruído no PVP. Se vocês não assistiram o vídeo do Arca War, assista, ficou filé. A SM tá batendo muito, cara, tá muito legal aí a gameplay da SM. Essa semana eu devo trazer mais conteúdo aí pra vocês. Se tiver algum feedback, sugestão ou ideia de conteúdo, deixa nos comentários. A gente tá sempre respondendo aí a galera.
Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Tenham todos aí uma boa semana. Nos vemos em breve, galera. Valeu!